Salve, salve, alegria, alegria, tudo bem com todos vocês? Vamos caminhando então para mais um encontro aqui da AFES, da nossa área de formação educacional e social. E dentro dessa temática gigantesca que é a educação, apaixonante, a gente vai tratar de um ponto hoje que é muito discutido nas rodinhas de conversa de professores, entre gestores, que é a relação entre família e escola. Também existe uma vasta bibliografia sobre essa temática. Eu quero analisar aqui, embora o nosso encontro hoje seja curto, mas ele não vai deixar de ser instigante nesses pontos. Eu quero levantar com vocês 5 pontos que eu considero fundamentais de serem refletidos para sabermos se nossa escola está realmente promovendo uma unidade entre família e escola, tá bom? Bom, vamos partir da ideia de que os maiores sistemas educacionais do mundo, ou as melhores escolas, elas possuem muito forte a presença da família. Alguns autores afirmam que, sem a presença constante, evolutiva da família na escola, não há educação. Sem um acompanhamento contínuo da família na vida escolar dos filhos, não há educação. Olha só o tanto que alguns autores são taxativos em relação à importância da família na escola. Tá. Então vamos começar a analisar esses 5 pontos hoje para a gente ver se nós realmente pensamos ou estamos pensando em ações que fazem essa junção, essa dinâmica entre família e escola. Bom, o primeiro ponto são em relação às reuniões, que a maioria das escolas, quando eu falo escolas, vou me remeter um pouco aqui às escolas públicas, municipais e estaduais, tá bom? Todas as escolas, elas promovem reuniões de pais, que elas geralmente ocorrem do 1º ao 4º bimestre. Então, você tem uma reunião a cada 2 meses e, parando para pensar, você tem 4 reuniões no ano. Será que somente fazer reuniões de pais façam com que os pais participem da escola? Esse é o primeiro ponto que a gente deve refletir. Óbvio que tem algumas escolas que fazem outras ações, como, por exemplo, festa junina, alguma feira de ciência, algum desfile, algum evento social. Mas de evento formal, de convite formal, geralmente a gente tem só essas 4 reuniões. Será que por si só elas passam com que a família comece a fazer parte da escola? E quando muitas vezes as escolas promovem essas 4 reuniões, a pauta que é gerada ou a reunião que é feita, ela muitas vezes é extremamente burocrática, tratando apenas de notas e pautas dos alunos, ou de recados em relação a como o aluno deve se comportar, horário de entrada, horário de saída, a questão do uniforme, que a gente já até gravou um encontro sobre isso. Então, são reuniões burocráticas, em que os pais muitas vezes não veem sentido ou mesmo não entendem. Então, ou seja, a escola praticamente hoje promove a integração com a família 4 vezes no ano. Será que por si só isso é o suficiente para que a família sinta vontade de permanecer, de estar na escola? Esse é o primeiro ponto que a gente deve refletir. Muitas escolas partem da premissa de que, se você reúne demais com a família até atrapalha o andamento escolar do filho. Olha, a partir da ideia de que família atrapalha a vida escolar do filho, é ir na contramão, basicamente, de quase toda a nossa literatura moderna e contemporânea sobre educação. Então, a gente parte dessa ideia. Tá? O segundo ponto que eu quero refletir com vocês é que algumas escolas promovem uma ação que é pequena, mas eu considero muito incisiva na relação à exclusão escolar da família. Que é o quê? A maioria das escolas permitem que os pais somente deixem os filhos do portão para fora. Boa parte das escolas que eu conheço
não permitam que os pais levem os seus filhos até dentro da escola. Deixem só eles no portão. Eles fazem isso argumentando que muitas escolas que têm crianças pequenas, elas começam a chorar. Mas será que o choro de poucos é o bastante para calar a voz da maioria que quer levar o filho? Tem muito pai que gostaria de pegar o seu filho e deixar ele na carteira, ver onde o filho estuda, qual carteira que o filho senta. Muitas vezes o pai conhece a carteira do filho só na reunião de pais. E muitas vezes a primeira reunião de pais acontece só no final do primeiro bimestre e ainda aquela reunião burocrática para dizer o andamento escolar do filho. Muitos pais desejariam. Será que se você permitisse a entrada desses pais, e olha só, muitos pais poderiam e desejariam ficar até um pouco ali com o filho, que entra a professora. Enquanto não enxergarmos que a escola deve estar de portas abertas para a presença da família, basicamente o sucesso educacional de nossas unidades escolares vão ser pífios. A escola, a maioria das escolas boas, a maioria das escolas com grande qualidade em educação, as melhores escolas do mundo, elas são como lojas de conveniência, elas ficam abertas 24 horas por dia para a presença dos pais. 24 horas por dia, claro que é um simbolismo. Tá? Como reuniões de pais, que a gente estava falando antes, também muitas vezes é simbólica. Ela acontece porque tem que acontecer, porque está no calendário escolar. Voltando à questão da porta. É muito mais includente você deixar que o pai entre na escola. É óbvio que você tem pais com total falta de discernimento. Vá conversando com ele. O interessantíssimo era a professora estar esperando os seus alunos na porta da sala, os pais entrassem, a professora falasse: bom dia, pai. Bom dia, mãe, pode deixar o seu filho. Conheço escolas que pedem para os pais entrarem por um outro portão, para o outro lado da escola. Como você quer que o pai faça parte de uma unidade escolar? Como você quer que o pai se sinta acolhido nessa escola se ele é obrigado a entrar pelo outro portão? Não pode nem entrar pelo portão que o filho entra. Como você quer que o pai se sinta acolhido numa escola em que ele não pode entrar simplesmente com o filho até a sua carteira? Então a gente deve repensar muito algumas ações que as escolas fazem, e principalmente de educação infantil. O terceiro ponto que eu queria refletir com vocês é em relação aos horários. Muitas escolas determinam horários para que os pais possam conversar com alguém da gestão escolar ou dos professores. Isso também demonstra uma ação includente ou excludente? E os pais que não podem, de maneira nenhuma, fazerem-se presente naquele horário? O pai quer conversar com o professor, só que ele trabalha. E aí, ele nunca vai conversar com o professor, porque o pai só pode ir na escola, por exemplo, das 13 às 15 horas. Fora isso, a escola não aceita a entrada dos pais. Como você quer que o pai se faça presente na escola? Como você quer que o pai inclua o seu coração dentro da unidade escolar? Então, é extremamente importante fazermos essa reflexão nesses pontos. Voltando, escola com qualidade educacional boa, grande, é escola de portas abertas para os pais. Não tenha medo de achar que a sua escola vai virar uma bagunça. Não tenha medo de achar que a nossa escola vai virar uma baderna, porque os pais podem entrar e sair a qualquer momento. Você não pode privar muitos pais de querem ter um contato íntimo com seus filhos na vida escolar por poucos pais que não têm discernimento. O ideal seria que toda escola promovesse um profissional que estivesse ali à inteira disposição dos pais, recepcionasse os pais, encaminhasse os pais, apresentasse a escola, apresentasse todos os profissionais. Quer falar com o professor? Vá falar com o professor. Converse com o pai. Às vezes o professor vai estar ocupado, não tem problema, o pai espera. Eu falo: pai, pode vir aqui um outro horário. Quer dizer, agora determinar horário para a presença de pais, acho isso extremamente infrutífero e mais
do que uma ação excludente, porque muitas vezes o pai não vai se sentir acolhido naquela unidade escolar onde o seu filho estuda. O quarto ponto que eu queria refletir com vocês é em relação às associações de pais. Muitas escolas ainda não entenderam a importância que uma associação de pais tem para a unidade escolar. Muitas escolas, elas não fazem associação de pais, algumas chamam de APM, escola pública. Por quê? Porque elas têm dificuldade de arranjar pai. Mas por que elas têm dificuldade de arranjar pais? Elas fazem ações que integralizam esses pais da escola. Esses pais se sentem acolhidos na escola. Agora, uma escola que faz reuniões de pais bimestralmente, que não pode deixar o pai entrar na escola, que promove um horário, só aquele horário para o pai saber da vida escolar do filho. Obviamente que o pai não vai querer fazer parte de associação. E vou além. As melhores instituições de ensino do mundo, a participação do pai é tão grande que o próprio pai promove uma associação. Muitas vezes a escola nem precisa fazer o intermédio. Parte do coração dos pais, da vontade dos pais fazerem uma associação e ajudarem a escola no que for preciso. Hoje, a maioria dos pais, quando eles não se sentem muito acolhidos da escola, eles não vão se formar em associações e reivindicar algumas coisas. A maioria deles vão pegar seu filho e matricular em outra escola. É óbvio isso. Por quê? Ele não ama aquele que ele não conhece. Ele não conhece a escola. Ele não conhece a carteira do filho. Ele não conhece onde o filho estuda. Ele não conhece a sala. Como o pai vai amar a nossas escolas? A escola na qual o filho estuda? Tudo bem? Outro problema da APM é o quê? Que quando se consegue pais fazerem parte de associações ou de APM, a maioria dessas reuniões elas são também burocráticas. Elas visam só questões orçamentárias, questões econômicas, financeiras. E muitos pais eles não conseguem entender isso, eles não dão muita importância a isso. Então não está também faltando uma reflexão nossa sobre a verdadeira atribuição de uma associação de pais, que seria na melhoria, na gestão escolar, na ajuda, na contribuição de uma melhoria educacional. Mas falar só de questões burocráticas, os pais eles simplesmente não vão querer fazer parte de reuniões que só tratam de dinheiro. O quinto ponto que a gente gostaria de refletir, que eu queria refletir hoje com vocês, é que a maioria das escolas, além de fazerem esses 4 pontos que a gente refletiu, ainda fazem um quinto, que é o quê? Quando pedem a presença da família, é só para falar coisa ruim do filho, ou problema. Então vamos lá, pensa comigo. O pai recebe um convite formal para fazer parte da escola, de uma reunião, uma vez a cada 2 meses. Ele quer um dia entrar com seu filho para deixar ali na carteira, ele não pode, a escola não permite. Se ele quiser conversar com a professora, é das 16 horas às 17 horas no período da tarde, naquele trabalho. Ele quer fazer parte da PM, só que ele nem sabe o que é a PM, uma associação. E quando ele consegue fazer parte de uma associação, num horário noturno, indo com muito sacrifício, a gestão escolar só promove discussões financeiras sobre a reforma da escola. E, para fechar com chave de ouro, quando ligam para ele, é para relatar que o filho está com problema de indisciplina. Ou que o filho está dando trabalho na escola. Como você acha que o pai vai se sentir incluído numa situação dessa? Quer dizer, assim, todas essas ações que nós refletimos, né, elas vão ao desencontro de qualquer ação includente da família na escola. Mas, Alex, o que a gente tem que fazer, então? Justamente o contrário. Em vez de promover 4 reuniões, promove inúmeras reuniões. Abre a porta da escola para o pai deixar o filho quando ele quiser, o momento que ele quiser, na onde ele quiser. Se o pai quiser ficar ali 50 minutos com o filho, que fique. Ele é bem-vindo, ele é bem acolhido. Nunca estabeleceu horário para a presença de pais. Você vai ter muitos pais que não vão se fazer presentes. Esse é um problema das reuniões de pais. Por que as reuniões de pais vão poucos pais na maioria das nossas escolas brasileiras? Porque elas ocorrem em horários que os pais estão trabalhando. Simples.
Por que não se há muita força em associações? Porque você promove uma série de ações que não estimulam a presença dos pais na escola. E ainda, para fechar com chave de ouro, a maioria das escolas só chamam os alunos para relatarem problemas. Então o pai atende o telefone uma vez. Alô, é da escola tal. Se o pai tiver identificador de chamada, ou mesmo qualquer celular, ele vê que é o telefone da escola e já sabe. Meu filho está dando um problema. Né? Ou seja, a vontade de ele participar de qualquer ação que a escola promova é quase nula. Tá? Outra coisa que eu acho extremamente interessante também é que dificilmente eu vejo pais irem até a escola pedirem ajuda para os professores na educação dos filhos. Eu já presenciei pais conversando com professores de judô, professores de natação, professores de basquete, de futebol. Eu já presenciei de judô e de natação pedindo para os professores de judô e de natação ajudarem na educação dos filhos. E nós, professores, que somos profissionais de educação, eles não pedem. Por que será? Será que promovemos ações que façam com que os pais sintam confiança em nós? Então, já passou do momento de a gente, como educadores, como gestores, coordenadores pedagógicos e pais, refletirmos em algumas ações ou em algumas posturas que a maioria das nossas escolas possuem. Então, assim, há de se pensar em mais pontos. No encontro de hoje, eu queria levantar esses 5, que eu considero, assim, gritantes e devem ser refletidos se nós quisermos um dia que a família comece a fazer parte das nossas escolas. Então, é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.